Olá, meus queridos amigos, telespectador da TV Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Estamos felizes por vocês estarem nos dando a honra da sua audiência e rogando a Jesus que os proteja e os coloque em plena tranquilidade neste momento que passamos da sua convocação através desta pandemia. Nós hoje vamos dar continuidade ou continuação ao capítulo 12 do estudo do Evangelho de Mateus. Terminamos o capítulo 11 a semana passada, no último programa, com o convite universal do Cristo. Hoje nós vamos falar das espigas de milho arrancadas no dia de sábado. É uma passagem muito curiosa, muito interessante, como nós vamos conversar com vocês, porque a gente só vai entender, ou vai entender melhor, quando a gente entendermos os costumes judaicos. Ok? Então vamos aqui ver o que é que Mateus diz, nos narra nesse capítulo 12, versículos de 1 a 8. Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos que estavam com fome, puseram-se a arrancar as espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num dia de sábado. Mas Jesus respondeu-lhes: não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram os pães da proposição, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que com seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está logo ou algo maior do que o templo, que era ele mesmo, naturalmente se referindo a ele. Se soubesses o que significa misericórdia é que eu quero e não sacrifício, não ordenarias os que não condenarias os que não têm culpa. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. É muito curiosa essa passagem, muito interessante, porque a gente sabe, primeiramente, o que significa, ou se você não sabe, e se você também não sabe que Jesus era um judeu, falando para judeus, trabalhando como judeu, agindo como judeu, com todo o seu respeito à autoridade da Torá, porque no tempo dele, nós já tocamos aqui para vocês, era uma salada de seitas, de religiões, de filosofias, todas se dizendo corretas e todas se dizendo que seguia a Torá. E quando Jesus vem com a sua filosofia de amor, com a sua filosofia de misericórdia, como ele coloca aqui, as coisas se revestem de um novo mundo, de uma nova situação, de um novo entendimento que nós precisamos ter para poder saber, né, a importância desse acontecimento. Lembremos primeiro que era um sábado. E o sábado é uma festa judaica santa, porque o Êxodo 20 fala: santifica o dia de sábado. No dia de sábado não farás absolutamente nada, nem tu, nem teu servo, nem o seu asno, nada será feito. O sábado, para o povo hebreu, é uma festa, é o que eles chamam de Yom Tov, dia bom,
é uma festa completamente diferente, universal e perfeita e importantíssima para esse povo. A tal ponto de que determinadas coisas não se faz no sábado. Aliás, praticamente nada se faz no sábado. Nem os elevadores você pode apertar um botão, você não pode acender um fogo, você não pode esquentar um leite. Eu já passei várias Páscoa e Shabat em Israel e estou falando de conhecimento pessoal. Vivi uma situação, não sei se eu já narrei aqui para vocês, mas aqui é bem pertinente que a gente narre. Eu e meu amigo israelense Gadi Azaria, com quem nós traduzimos a obra, o Bereshit, o livro do Gênesis, como nós conhecemos em português, nós estávamos hospedados no hotel em Jerusalém, ele foi nos visitar, e nós fomos na lanchonete do hotel tomar um cafezinho. E quando chegamos lá, o atendente, o rapaz disse, hoje não tem café, porque a cafeteira hoje não trabalha, hoje é sábado, ela não pode ser ligada, a gente não pode apertar o botão. E eu me lembrei muito de Jesus, porque eu fiquei pensando, eu até brinquei com aquele rapaz, aquele funcionário do hotel que nos atendeu, e eu disse, engraçado, a cafeteira hoje não trabalha, mas você trabalha. Quer dizer que a cafeteira é mais importante que você aqui no hotel. Ele ficou sorrindo, porque às vezes as pessoas extrapolam a ortodoxia, e era exatamente isso que incomodava Jesus, nesse caso, porque vocês viram que Jesus, os seus discípulos estavam com fome e começaram a comer espiga de milho no dia de sábado, as espigas. Por quê? Porque é sábado, ninguém pode deixar de comer. E tem mais um detalhe, Jesus passou pelas plantações, ele estava trabalhando, ele estava a serviço. O maior enviado de Deus no nosso planeta estava passando naqueles campos de milho. Quem era mais importante ali? O milho, o campo, o sábado ou Jesus? Essa é a primeira coisa que a gente precisa analisar. Porque aqui a gente sabe, era um sábado, tá certo? O que é que diz no sábado? Não podeis trabalhar. O Kabbalat Shabbat, que é uma preparação, Kabbalat significa recebimento de. O verbo lekabel em hebraico é receber. Kabbalat Shabbat é um smihut em hebraico que significa recebimento do sábado. Kabbalah, esse T final, significa, como a gente sabe no genitivo construto no inglês, Mary's house, casa de Maria. Essa apóstrofo S, que dá o possessivo no inglês, é o mesmo T nessa frase, Kabbalat, Kabbalah e Shabbat. Recebimento e sábado. Aí quando você coloca esse Tav, Kabbalat, Shabbat, significa recebimento do sábado. Então, nesse caso, o judeu se prepara muito bem, ele não faz nada no sábado, mas na sexta-feira trabalha dobrado. As donas de casa fazem o trabalho dobrado. À noite, a mulher que acende as velas, Madlik Nerot, acendimento de velas, do Shabat. É a mulher que realiza isso, a família reunida. É uma festa muito bonita, é onde se relembra tudo que aconteceu com o povo judeu. E os fariseus que estavam ali só para infernizar a vida do Cristo, só para cobrar dele uma ortodoxia descabida na concepção, e aqui não significa que Jesus também fosse contra os fariseus. Alguns dos fariseus eram contra Jesus, mas Jesus ia almoçar na casa de fariseu, ia jantar na casa de fariseu. Ele não tinha isso, ia jantar na casa de publicano, de pagão, ele era um amor universal, uma luz que caminhava pelas regiões da Galileia, porque aqui a gente está falando de Galileia ainda. E aí os fariseus vendo isso disseram, olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer no sábado, porque eles estavam baseados perfeitamente naquilo que diz
o Êxodo 20. Não farás nada, não trabalharás, nem você, nem seu escravo, nem sua família. Então o sábado é um dia diferente realmente. E Jesus estava comendo, os discípulos arrancando espiga de milho no sábado. Mas qual é a resposta de Jesus? Vocês não leram o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? O que é que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Está narrado isso no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, versículos de 1 em diante. Diz assim: a parada em Nob. Davi chegou a Nob e foi ao sacerdote Aquimeleque, que veio tremendo ao encontro de Davi e lhe perguntou: por que vieste sozinho e não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: o rei me deu uma ordem e disse que ninguém saiba nada da missão a qual te envio e que te ordenei. Quanto aos jovens, encontrei com eles em certo lugar. Agora, se tem 5 pães à mão, dai-nos o que achares. Quer dizer, Davi estava com fome, foi ao sacerdote, o homem responsável, o responsável sagrado pela a intermediação entre Deus e os homens, e foi pedir pães a ele, que eles estavam com fome. O sacerdote respondeu a Davi: não tenho à mão pão comum, só tenho o pão consagrado, que é o pão da proposição ou de oblação. Eram reservados aos sacerdotes, como está no Levítico 24, 5 a 9. No tempo de Davi, uma derrogação dessa lei era possível, mas era necessário estar ritualmente puro. Ou seja, você podia até violar essa questão de comer o pão da proposição, mas você tinha que estar puro. O que é que acontece no diálogo dele com o sacerdote? O sacerdote respondeu: não tenho pão comum, só tenho o pão da proposição, ou o pão consagrado do templo, com a condição de que os teus jovens não tenham tido contato com mulheres. Por isso que eles tinham que estar puros, imaculados, não podia ter contato com ninguém. E Davi respondeu ao sacerdote: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre, que parto em campanha, as coisas dos homens conservam-se em estado de santidade. Então, aqui nós temos uma resposta que Jesus está comunicando, está passando. Não lestes o que fez Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram o pão da proposição que não era lícito comer, mas nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Você não viu não conhece essa história? Então Davi começou a mostrar para os fariseus que ele conhecia a Torá, conhecia toda a história, sabia o que estava fazendo, né? Porque o capítulo que nós estamos lendo aqui, o 23, o 21 do livro de Samuel, mas tem também uma determinação no livro de Números, no capítulo 28, versículo 9 a 10, que eu não vou ler agora, eu vou completar essa explicação de Jesus, depois que eu lhe fizer um convite, ele der uma informação importante. Você sabia que com o apoio dos sócios do Clube da Boa Nova, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior já mudaram a vida de muitas pessoas? Inclusive, muitos têm a nossa programação como se fora um centro espírita em seu lar, porque todos estão sem condições de estarem
aglomerando, e a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior dá essa condição de você ter todas essas informações na própria casa, como se você estivesse num centro ou numa reunião de estudo. Por isso é importante o que eu vou falar com você agora. Nós sabemos que você entende a necessidade de mantermos uma programação no ar. Tenha certeza, sua contribuição fará uma enorme diferença. E é fundamental a sua colaboração para nós chegarmos ao lar de cada um dos nossos telespectadores com o nosso trabalho. Por isso, pedimos a você que nos ajude a melhorar a vida, a consolar dores, a suavizar depressões e tristezas, a fortalecer a esperança, a confiança em Jesus e a fé que precisamos ter num momento como esse. Faça sua adesão ao clube da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Ligue agora para 0800 1201 838 ou para 011 2458 3214. Nós também temos um número de WhatsApp, que é o 11 97261 0272. Ou ainda você pode acessar o nosso site www.feal.colabore.org. Contamos com a sua colaboração. Vamos ajudar, vamos levar Jesus no lar e no coração das pessoas, que é disso que todos nós estamos precisando. Informações, porque conhecendo verdades, todos nós alimentamos esperança, todos nós alimentamos conforto, todos nós sabemos que Jesus está conosco, porque nós conheceremos, como ele diz, a verdade. E que através da verdade seremos libertos. Contamos com você, meu caro irmão. Deus lhe abençoe sempre. Mas como eu falava do pão da proposição que Davi comeu, como está aqui no livro de Samuel, que eu li para vocês, tem uma passagem também no livro de Números, no capítulo 28, versículo 9 e 10, que diz assim: No dia do sábado, ofereceis 2 cordeiros de 1 ano perfeito e 2 décimos de flor de farinha em oblação, amassada com azeite e igualmente a sua libação. Libação é a expersão, a oblação é o oferecimento, é o preparo que você leva para ofertar. Que aí no caso ele diz que é os cordeiros, os 10 décimos de flor de farinha, oferecer ao templo, amassada com azeite. E também a libação são líquidos que são aspergidos em honra de um ser de autoridade superior. Então, o que está aqui falando Jesus é algo conhecidíssimo, algo que todos os judeus ainda hoje conhecem e respeitam, porque é tudo que está na Torá. É um diálogo que ele está acontecendo aqui entre eles e os fariseus, que não é um diálogo do Evangelho. É um diálogo baseado exclusivamente na Torá. Lembrando a você, mais uma vez, que Jesus era um judeu. Ele estava trazendo uma nova proposta, uma nova revelação para aquele povo, mas eles não estavam sintonizando com a grande mensagem de amor que o Cristo estava trazendo para eles. E Jesus lembra, vocês não leram o que Davi fez quando teve fome, junto com seus soldados? Ele entrou, comeram o pão da proposição da casa de Deus, que não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas só os sacerdotes. Mas eles comeram. Porque aquele pão não era mais importante do que a fome de Davi e dos seus companheiros. Então Davi não transgrediu. Ele fez exatamente o que os discípulos de Jesus estavam fazendo aqui. Não é? Olha a sabedoria do Cristo, como era magnífica.
É um caso, exatamente, porque o que aconteceu? Eles passaram num sábado trabalhando a serviço de Deus, assistindo, curando, afagando, protegendo, e os discípulos tiveram com fome. Então eles arrancaram espigas e começaram a comê-la. E as lavouras em Israel, como a gente vê no caso de Noemi e Ruth, lá nos campos de Boaz, eles deixam nos campos restos, não é resto, áreas específicas para as pessoas mais necessitadas irem lá e colherem. Isso não é nenhuma transgressão, não é nenhum roubo. É algo natural. Eles não podem juntar e levar para casa. Isso aqui é interessante. Porque ele tem que comer aquilo que está precisando naquele momento. Os discípulos, aqui não está dizendo que eles arrancaram as espigas e guardaram e levaram, não. Aqui está dizendo que eles passaram nas plantações, era um sábado, estavam com fome, arrancaram espigas e comeram. Eles só tiraram do campo o que eles precisavam para matar a sua fome. Então eles não estavam cometendo nenhuma desobediência à Torá. E Jesus justifica com a sua sabedoria alguma coisa que os sacerdotes conheciam, que era o que tinha acontecido com Davi e seus soldados entrando na casa de Deus. Ele pediu, Davi pediu, estavam com fome, não era lícito comer nem a ele nem aos seus soldados, mas ele queria, a primeira coisa que ele pediu foi alguma coisa para comer, como está lá no livro de Samuel. Ele não pediu o pão da proposição. Pediu qualquer coisa, pão para que eles pudessem comer. O sacerdote disse, só tem o pão consagrado a Deus, o pão da proposição. Mas mesmo assim eles comeram, estavam com fome. Qual é o problema se Davi fez isso? Que não era lícito comer nem a ele nem aos seus soldados, mas eles comeram. Não lestes na lei que com seus deveres sabáticos, os sacerdotes também no templo violam o sábado e ficam sem culpa, porque no sábado, quando ninguém faz nada, os sacerdotes fazem. Então eles também estão transgredindo, mas para realizar a sua tarefa, por isso eles também não têm culpa. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, fariseus. Aqui está alguma coisa maior do que o templo. Se soubesseis quem sou eu, em outras palavras, aqui está o Filho de Deus. E eu gostaria que, se vocês soubessem o que significa misericórdia, que eu quero e não sacrifício, vocês não condenariam aquilo que não tem culpa. Porque eu estou a serviço de Deus. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Não pode ficar sujeito à crítica de vocês e lamenta, Jesus até lamentava. Por que é que vocês estão preocupados com o sacrifício de guardar o sábado, de levar o animal para ser abatido, de oferecer sacrifício de toda ordem no templo, o dízimo, se vocês não são misericordiosos? Essa é a grande lição dessa passagem que Jesus coloca. O que eu quero é misericórdia. Estou preocupado com ortodoxia, prática de sacrifício no templo. Isso para mim não significa nada frente à importância de servir, amar, auxiliar a causa de Deus naquilo que é importante, de que a gente possa atender a necessidade maior daqueles que não têm o que comer, não têm o que beber, estão doentes, estão leprosos, estão cegos, estão coxos, que essa é a minha missão. Era isso que Jesus queria dizer. Vocês não estão vendo por trás de tudo isso algo muito mais importante, que é que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Fantástico esse ensinamento do Cristo para todos nós. Agradecemos a você pela sua honrosa audiência e esperamos na próxima semana estarmos aqui mais uma vez com mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Fique com Jesus, tenha uma boa semana e muita paz.